paz do Senhor, queridas irmãs, amém? Estamos aqui, no aquecimento para a nossa vigília, nossa 8ª vigília do grupo Dobre os Joelhos, desentulhando os poços. E quando eu falo aí, quando eu penso, em desentulhar poços através da organização, que é o tema, que a gente mais compartilha aqui, da limpeza, da disciplina, da organização, eu sempre me lembro da história do rei Josias, Era um rei ali muito novo, que ele decidiu ali reformar o templo e o livro é encontrado na casa do Senhor. E aí eu quero te perguntar, nós vamos ler aqui, mas quero dar uma introdução aqui, eu quero te perguntar, será que o livro da lei ele está perdido dentro da sua casa? Eu acredito, irmãs, que o livro, a Bíblia Sagrada, ela não se perde. Nós sabemos exatamente onde ela está, mas por algum motivo nós deixamos ali de lado, de repente ela se perde no meio da bagunça, no meio da desorganização, no meio das prioridades invertidas, não é verdade? E o que tudo isso tem a ver, o que tudo isso nos impede de receber aquilo que Deus tem para nós, de viver uma plenitude de vida, que é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra nos orienta e é o que o Senhor nos promete. Através da bênção, através da organização, nós temos a bênção do Senhor, através da obediência, nós temos a bênção do Senhor. E através da desobediência nós temos aí a maldição, Nós temos a dificuldade. E o que tudo isso tem a ver, Então vamos ler, vamos aprofundar um pouco sobre isso e saber se o livro da lei, se a palavra de Deus está perdida ou não dentro da nossa casa, amém? Quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí comigo, lá no livro de 2 Reis, no capítulo 22, a partir do versículo 4, vamos ler, A partir do versículo 3, que diz assim: No 18º ano do reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Elquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo, que dei nas mãos dos que dirigiam a obra e tem a seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa. Aqui eu já quero fazer parar brevemente aqui com as irmãs. E eu quero te perguntar, será que tem alguma brecha que precisa ser reparada no seu poço? Será que tem alguma ruptura nas paredes da sua casa? Esses princípios e valores que nós temos caminhado aqui à luz da palavra todos os dias, Cada administrador aí com uma palavra diferente, você tem aplicado, Lá em Tiago diz que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. E quando nós praticamos, nós vamos ver aqui mais à frente nessa história do rei Josias, o que aconteceu com aquele povo quando eles aplicaram aquilo que estava escrito no livro que foi encontrado. Então eu quero te perguntar, aqui no versículo 5, eles começaram uma grande obra de reformar a casa do Senhor e reparar os estragos da casa. Então olha para dentro de você agora. Será que tem alguma brecha que precisa ser fechada? Será que existe alguma palavra que o Senhor já te ordenou e você não está obedecendo? Talvez algo simples. Eu falo que o Senhor, que o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos ensina, nos orienta em coisas simples. Então, será que não tem alguma brecha na sua vida pessoal, na sua maternidade, na sua vida como esposa, como mãe, como filha? Então peça ao Senhor para te mostrar, de repente Ele já te deu uma palavra, por algum motivo você começou ali, na obediência e por algum outro motivo você parou, Então eu quero deixar aí essa breve reflexão para as irmãs. Vamos continuar. Versículo 6. Aos carpinteiros, aos edificadores e aos pedreiros, compre madeiras e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhe entregara nas mãos, porquanto procedia com fidelidade. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei. Onde? Na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu.
Pensa só, irmãs, ele encontrou o livro onde? Na casa do Senhor. O livro estava no lugar errado? Não estava, estava no lugar que ele sempre esteve. Só que, se a gente lê alguns capítulos antes, eu não vou ler aqui, né? Conta a história do pai de Josias, que foi um rei muito mau, um rei assim, que queimava crianças, que fazia sacrifício a ídolos e foi um dos piores reis que existiu. Mas ele quebrou isso, ele decidiu ali, dividir Israel, né, adorava outros deuses, e Judá, a partir daquele momento ali, não cocheava com dois senhores, era apenas o nosso Deus, o Deus de Israel. Então eu quero te perguntar, será que o livro não está perdido dentro da sua casa? Nós precisamos encontrar o livro, ele não está perdido, nós é que o perdemos. Ou muitas vezes está aberto ali, né, na sala, muito linda a Bíblia aberta ali, para quando as pessoas verem, chegarem na sua casa, verem que você tem uma Bíblia, mas você está lendo? Ou mais, você está praticando, você está deixando essa palavra entrar no seu coração e trazer transformação para que as pessoas não reconheçam mais quem é você, né? E aqui, se a gente der continuidade, versículo 9, então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu o relatório dizendo, teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos do que dirigiam a obra e tem o seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei dizendo, o sacerdote Ilquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. Então não basta apenas encontrar o livro, precisa ler. E mais, não basta ler. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 11, 2 Reis 22, versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Quando a Bíblia fala de rasgar as suas vestes, fala de um desespero, de entender ali que está tudo errado. Olha só o que ele diz. Ordenou a rei Ilquias, o sacerdote Acã, filho de Safã, e a Achou, filho de Micaías, e a Asaías, servo do rei, dizendo, ide e consultai ao Senhor por mim, pelo povo e por toda Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem tudo quanto de nós está escrito. Então, irmãs, quando ele leu, quando foi lido, né, o livro para ele, que ele entende, que ele deixou aquelas palavras entrar no coração dele, ele rasgou as suas vestes e clamou rapidamente, consultai ao Senhor, o que eu tenho que fazer, porque eu sei que a ira do Senhor se acendeu contra nós. Ele entendeu, ele reconheceu ali, naquele momento, o pecado dele. Então, irmãs, a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não ouve pregações, se você não participa dos cultos, se você não faz cultos domésticos na sua casa, de que adianta você ter a Bíblia aberta ali no armário da sala? Porque como os nossos filhos terão fé? Como você vai ter mais fé se você não ouve a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, se você não pratica a palavra de Deus? Então, Mari, o que eu preciso fazer para restaurar a minha casa? O que eu preciso fazer para desentulhar os meus poços? Né? O que eu preciso fazer para limpar a minha casa, para reparar as brechas? Vamos ver qual é o poço, né, que foi desentulhado aqui nessa história. Vamos pular aqui um pouquinho mais para frente, no capítulo 23, versículos 4 a 12. Eu não vou ler, porque as irmãs podem ler, porque senão o áudio vai ficar muito longo. Mas eu vou ler palavras-chave que o rei Josias foi tomando providência ali, depois que ele leu, que ele consultou o Senhor, que ele entendeu que ele estava errado. O que ele fez? O título fala assim, 2 Reis 23, diz assim, a purificação do templo e do culto. Olha, o versículo 4 diz assim, que ele queimou os ídolos fora de Jerusalém. O versículo 5, destituiu os sacerdotes. O versículo 6, tirou da casa do Senhor todo poste ídolo e reduziu a pó.
Versículo 7, derrubou as casas de prostituição. Versículo 8, profanou os altares dos sacerdotes que queimavam incensos a outros deuses. Versículo 12, também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala do templo e no terraço. Por que eu estou resumindo isso aqui, Mário? O que tem a ver? Olha só os verbos aqui, o que ele foi fazendo. Ele queimou, ele derrubou, ele tirou. Então peça ao Espírito Santo para que te ajude a desentulhar esse poço, essa bagunça, essa confusão na sua casa que não te permite receber a bênção do Senhor, aquilo que está te impedindo de receber ali tudo que o Senhor tem para você. Eu oro para que você receba tudo aquilo que o Senhor tem para você, mas que o Espírito Santo te ajude a desentulhar esses poços, a tirar, a queimar, a jogar fora tudo que não agrada ao Senhor. O rei Josias, ele entendeu que os pais dele, que os antepassados dele agiram mal diante do Senhor, mas que a partir daquele momento ali, ele queria fazer o que era reto aos olhos do Senhor. Quando fala nos primeiros versículos do capítulo 22 sobre o reinado, né, do rei Josias, diz assim, fez ele, versículo 2, fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Olha só como a gente pode aprender aqui com esse jovenzinho, né? A Bíblia diz que quando ele assumiu o reinado, ele tinha 8 anos. Quando isso aqui aconteceu, ele tinha um pouco mais de idade, mas ele era muito novo. Mas ele decidiu, a partir daquele momento, fazer a diferença. Então eu quero te convidar para também fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. Nós temos aí, né, o tema desentulhando poços. Isaac, ele desentulhou ali muitos poços, e quando ele encontrou um poço ali de paz, né, as irmãs vão estar falando mais sobre isso, o Senhor se revelou para ele como Deus de seu pai, né? Então eu gosto de lembrar sempre que Deus, ele não tem netos, ele não tem sobrinhos, ele tem filhos. Então nós precisamos reconhecer Deus como nosso pai. Os nossos filhos precisam reconhecer Deus como pai, né? Então quando eu e você não estivermos mais aqui, será que os nossos filhos vão reconhecer o Deus das suas mães? Então, irmã, será que Deus, os nossos filhos vão reconhecer o nosso Deus, né? Os nossos filhos vão reconhecer o nosso Deus como pai, né? E nós precisamos buscar sobre isso. Mas para fechar aqui a história do rei Josias, vamos ler a resposta de Deus, né? 2 Reis 22, versículo 18, quando o rei Josias consulta, né, o Senhor, olha o que Deus fala com ele. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que farei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as suas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi. Vou repetir, irmãs. Também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. E aí o versículo 23 começa ali a desenrolar tudo que o rei Josias leu, entendeu, a resposta de Deus, ele passou para aquele povo, né? Ele compartilhou com o povo que Deus tinha falado com ele, porque ele não queria a bênção só para ele. Então, da mesma forma, irmãs, tudo que nós temos aprendido aqui no grupo, nós precisamos passar para a nossa família. Talvez o seu esposo não tenha nem noção do que você está aprendendo na palavra de Deus, mas ele precisa ver nas suas atitudes, ele precisa ver mudança em você. O meu esposo precisa ver mudança em mim, os meus filhos também. Então nós precisamos ler esta palavra, nós precisamos ouvir esta palavra, como a gente tem ouvido aqui todos os dias, mas nós precisamos deixar que ela
transforme a nossa vida. Nós precisamos deixar que ela nos oriente a como desentulhar os nossos poços, a como restaurar os muros, como consertar ali as brechas, né? Tem uma fala no mundo que diz assim, que se você pegar 5 pessoas de sucesso, elas vão ter o mesmo rastro. O que significa isso? Se você pegar 5 pessoas de sucesso aí que você admira, no mundo empresarial mesmo, todas elas vão ter a mesma língua, é disciplina, é foco, é determinação, é fazer quantas vezes for necessário até chegar no resultado. E eu te falo que na vida espiritual é a mesma forma, a mesma coisa. Se você pegar aí 5 pessoas que você admira, que são homens e mulheres de Deus, se você for prestar atenção no que elas falam, a receita é a mesma, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é consagrar a vida ao Senhor. Então, a vida de sucesso com o Senhor, digamos assim, a nossa vida ser um sucesso, a nossa família ser uma família segundo o coração de Deus, já tem um rastro, já tem um objetivo: jejum, oração, leitura da palavra. E assim como eu já disse, né, e diz lá em Tiago, não somente ouvintes, mas praticantes. Então, olha só o resultado aqui. Quando o rei encontrou o livro, né, o livro não estava perdido. Ele estava dentro da casa do Senhor. Mas ele precisou achá-lo, ele precisou abrir, precisou ler e deixar que esse livro trouxesse transformação na vida dele. E não foi só para ele, né? Como eu li aqui, se a gente continuar a leitura do capítulo 23, ele compartilhou com todo o povo. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs de pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma. Cumpriram as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a essa aliança. Então o povo também ficou ali apaixonado, né, com o que estava escrito ali, reconheceu o seu erro, falou: não, eu quero essa bênção para mim, eu quero a presença do Senhor na minha casa, na minha família. E todo o povo ali experimentou da bênção do Senhor. Então é preciso dessa mudança radical, dessa limpeza, como o rei Josias fez no templo, tirou tudo que desagradava o Senhor, outros deuses que estavam ali ocupando a casa do Senhor. Então peça ao Espírito Santo para te mostrar quais são as brechas que você precisa fechar, quais são as pedras que você precisa tirar ali dos poços para que a água venha fluir. A água representa vida, né, para nós. Então, eu desejo que o Senhor complete aí essa palavra no seu coração e que você não se esqueça de que o livro, ele não está perdido. Você só precisa priorizar, você precisa abrir, você precisa ler e deixar que essa palavra faça transformação na sua vida. Amém? E qual foi o resultado dessa história toda? Está lá no livro de 2 Reis 23, versículo 25, que diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante e que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Amém? Então eu declaro, eu profetizo que também vai ser assim na minha e na sua vida, que não há outra Marielle, não há outra Maria, não há outra Joana que tenha o coração tão quebrantado diante do Senhor como foi essa mulher. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nesta hora, Jesus, nós queremos te exaltar, queremos engrandecer o seu nome, declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é bom. Que grande é a sua misericórdia, Pai. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado, Jesus, por essa vigília, Pai. Que o Senhor possa continuar falando conosco. E assim, meu Deus, como o rei Josias encontrou o livro, leu e deixou que essa palavra trouxesse transformação para a vida dele, que assim seja também nas nossas vidas, Pai. Nos ajuda a sermos mulheres organizadas,
organizadas, a sermos mulheres que priorizam a limpeza, a organização dos lares, que possamos ali, meu Pai, organizar tudo que precisa ser organizado e deixar a palavra num lugar de destaque, ter ali a palavra como uma prioridade na nossa família, Pai. Assim como a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então que nós tenhamos a palavra como uma prioridade, que nós possamos ali fazer cultos domésticos todos os dias com a nossa família, ainda que seja ler ali um capítulo, um versículo juntos, mas que para que essa fé possa crescer na nossa vida e também na vida dos nossos filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre cada mulher que ouve esta palavra e esta oração agora, que elas possam, meu Pai, assim como o rei Josias, encontrar o livro e possa permitir que esse livro rasgue o nosso coração, nos mostre mesmo, Pai, o que nós temos de errado, o que nós precisamos mudar. E nesta hora nós aproveitamos também para pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Nos revela, Pai, as nossas sujeiras, as nossas pedras, os nossos entulhos que precisam, meu Pai, ser removidos para que a bênção do Senhor possa chegar à nossa casa, para que a bênção do Senhor possa invadir a nossa casa e que a reforma da nossa casa seja completa, que as brechas sejam fechadas, que os muros sejam restabelecidos e que o Senhor possa reinar com toda a sua glória, com todo o seu poder, com toda a sua majestade sobre a minha vida e sobre a vida das minhas irmãs, Pai. Fica conosco, Senhor, perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta hora, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Fiquem com Deus. Um beijo no coração e que você seja muito abençoada por essa palavra. E não perca, logo mais nós temos a nossa vigília. Fiquem com Deus.